Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês o que é a física e apresentar também o que são os ramos da física, né? Então, o que é essa ciência, essa matéria, né, tão misteriosa que o pessoal tem bastante medo? Bom, na verdade a física, ela nada mais é do que um ramo, né, da ciência que vai estudar os fenômenos naturais, né? Certamente vocês já foram ao cinema. E no cinema você tem aquela máquina de projeção, aquela máquina que fica projetando imagens na tela do cinema, né? Então essa máquina que fica projetando várias fotografias na tela do cinema, na verdade ela está trabalhando um conceito da física, né, que vai ser o ramo da cinemática, né, o estudo do movimento. Essa máquina térmica, ela certamente ela vai esquentar. Então você precisa de ter um mecanismo de exaustão do calor, né, de resfriamento dessa máquina, senão ela pode até queimar, né? Então precisa ali você ter a aplicação da termologia, né, que é um ramo da física também, que estuda os fenômenos térmicos relacionados à temperatura, né? Na projeção dessas imagens na tela do cinema, você tem também a aplicação desse ramo da física que é chamado de ótica. E certamente você escuta, né? Ali tem alto-falantes produzindo som, que você vai escutar, que também é um objeto de pesquisa da física, que é a acústica. Então você vê várias áreas ali de aplicação. Pô, né? Mas basicamente a física, ao longo dos anos, a humanidade teve interesse em descobrir o que acontece, né, as coisas. Por que acontece? Como acontece o som do trovão? Quando cai um raio, emite uma luminosidade, esse raio, esse relâmpago emite um som, né, os físicos ao longo da humanidade, eles quiseram saber, pô, por que acontece isso, né? Então, a gente quer investigar, os físicos têm por interesse investigar esses fenômenos, que são fenômenos naturais, né? Então, o som de um trovão, os físicos querem determinar, querem estudar esse fenômeno. A luz que é emitida por um relâmpago, né? As diferentes cores dos objetos. Por que os objetos têm diferentes cores, né? O que acontece? O movimento da Lua em torno do Sol, da Terra, né, em torno do Sol também, né? Então a Lua tem um movimento. E por que esse movimento acontece? Existe algo que está sempre puxando ali a Terra e a Lua? O que está acontecendo, né? Então são vários fenômenos que são objetos de investigação da física. Bom, mas afinal, o que é essa física, né? Bom, a física é uma palavra que vem do grego, né? Então esse termo aqui, ó, physis, é um termo que vem do grego, e physis significa natureza, né? Então a física nada mais é do que a ciência que estuda os fenômenos naturais. Então tudo que é natural é objeto de pesquisa da física, né? Só que tem um porém. A gente tem que se atentar que os fenômenos naturais, eles podem ser fenômenos físicos e fenômenos químicos, né? Então a gente tem que diferenciar o que é fenômeno físico e fenômeno químico, né? Um fenômeno físico é aquele que altera algumas propriedades físicas do objeto, né? Como o estado da matéria, de agregação da matéria. Por exemplo, o estado você conhece, né? Estado sólido, líquido, gasoso, vapor. São os três estados de agregação da matéria. Então, se você tem alguma alteração de estado, você tem uma mudança, um fenômeno físico. Tá? Se você mudar a forma desse objeto, você tem um fenômeno físico. Então, se você pega uma folha do seu caderno e amassa, a folha de caderno continua sendo folha de caderno depois que você amassou. Você não mudou o objeto. Ele continua sendo o mesmo objeto. O que mudou foi a forma desse objeto, né? Então aí você tem exatamente um fenômeno físico. Agora, por outro lado, o que seria um fenômeno químico? Um fenômeno químico é uma transformação que basicamente ocorre quando tem mudança de cor, cheiro ou sabor.
Então, se ocorreu alguma alteração em alguma dessas propriedades, ou em várias delas, em conjunto, sabor e cheiro e tudo mais, você tem um fenômeno químico. Por exemplo, o apodrecer de uma fruta. Né? Se uma maçã apodrece, ali ela vai mudar a cor, vai mudar o cheiro e vai mudar o sabor. Então ali você tem um exemplo de um fenômeno químico acontecendo. Né? Outro exemplo também é a ferrugem. Se você deixar algum metal ou objeto metálico exposto à umidade, exposto ao tempo, né, esse objeto metálico ele vai enferrujar. E mais especificamente, ele vai oxidar. Então ali você tem um exemplo claro do que seria um fenômeno químico. Então basicamente a gente tem a diferença desses dois fenômenos aqui, o fenômeno físico e o fenômeno químico. Fenômeno físico, há mudança em alguma propriedade física, como tamanho, forma e estado. E o fenômeno químico, há uma mudança de cor, cheiro ou sabor. Né? Aí você tem que distinguir esses dois fenômenos e saber que os fenômenos físicos são objetos de investigação da física. Né? Fenômeno químico vai ser da química, obviamente. Beleza. Opa, vamos voltar aqui. Beleza. Dito isso, quais são os ramos, né, da física, os campos de estudo da física? A gente tem alguns exemplos. Eu já falei há pouco, então, de alguns, inclusive. Né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui a ótica é um ramo da física. A ótica é um ramo da física que vai ser destinado ao estudo de fenômenos que estejam relacionados com a luz. Né? Por exemplo, o olho humano ele é apropriado ali para você captar luz. Então, ele vai ser objeto de pesquisa da física. Né? A termologia, né, que eu falei ali da máquina de projeção de imagens na tela de cinema, essa máquina ela esquenta. Se essa máquina esquenta, ela tem uma temperatura, então vai ser objeto de investigação da termologia, que é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados com temperatura. A mecânica, né, a mecânica é outro ramo da física. A mecânica ela é destinada ao estudo do movimento. Então, tudo que tem movimento vai ser objeto de pesquisa da física. A eletricidade, né, que é um ramo da física também, vai estar relacionada com fenômenos elétricos. São objetos, são ramos da física, né, são objetos investigados pela física. Né? Então, a gente estuda em física os corpos. Né? Os corpos eles são constituídos de matéria. E o que vem a ser a matéria? Bom, matéria, a gente já sabe, lá do ensino fundamental, que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Né? E essa matéria, a matéria que a gente conhece, ela é constituída por elementos químicos, elementos, né, da tabela periódica, por exemplo, que a gente vai ver, vocês vão ver na química, né, os elementos químicos. Bom, basicamente, então, a gente tem que esses elementos químicos, eles são átomos, né? E aqui a gente tem, nessa figura aqui, ó, nessa figurinha aqui, opa, vocês não estão vendo? Agora vocês estão vendo. Nessa figurinha aqui, a gente tem a representação do que seria um átomo, tá? Então essa é a figura, essa figurinha aqui, é o que a gente representa, como a gente representa um átomo, tá? Então isso aqui é um átomo. O que é um átomo? O átomo tem uma coisa aqui no centro, né? Essa coisinha aqui no centro, se a gente ampliar ela e puxar para cá, deixa eu pegar ela e puxar para cá, a gente tem essa parte aqui central do átomo, que é chamado de núcleo. Aqui você tem um núcleo atômico. Né? É no núcleo atômico que você vai encontrar os elementos, os elementos não, as partículas, né? As partículas chamadas de prótons, e aqui em cinza vocês encontram os elementos, as partículas, na verdade, as partículas chamadas de nêutrons. Aqui então a gente tem o núcleo, que ele é constituído de prótons e nêutrons, tá? E o núcleo ele fica no centro do seu átomo.
tá? E ao redor desse átomo, né, ao redor desse núcleo, você encontra uma região onde você encontra esses carinhas aqui em verde. Esses carinhas em verde são chamados de elétrons. Então aqui a gente tem a representação do que vem a ser um elemento químico, um átomo, tá? E esse átomo ele é constituído de um núcleo, onde você vai encontrar os prótons e os nêutrons, rodeado por uma região onde você vai encontrar os elétrons, tá? E essa região onde você encontra os elétrons é chamada de eletrosfera. Eletrosfera. Beleza? Bom, perceba o seguinte, que essas coisas são muito pequenininhas, né? Então, a física, ela também vai investigar desde as coisas muito pequenininhas, que está na escala do microscópico, né? Você vai enxergar com microscópio, ou então menores, você nem consegue enxergar com microscópio, né? São coisas muito pequenininhas, até coisas muito grandes, como estrelas, planetas, galáxias. Então, a física vai estudar coisas microscópicas até coisas macroscópicas, coisas muito grandes, né? Então, isso tudo vai ser objeto de investigação dessa matéria. Vocês vão ver isso aqui em física, tá? Vai ser um dos nossos objetivos, apresentar todas essas coisas para vocês, beleza? Bom, a física, ela utiliza a matemática como uma ferramenta. Então a matemática, uma fórmula, uma equação matemática, ela vai traduzir para a gente o que seria o fenômeno físico, vai resumir o fenômeno físico, digamos assim. Tá? Então aqui eu estou dando um exemplo para vocês do que seria uma fórmula física da força resultante. Né? Então, uma fórmula matemática para expressar a força resultante. Então, a força resultante, aqui a gente diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, quando eu coloco assim, né, dessa maneira, quando eu coloco, vamos escrever aqui do lado, repetindo exatamente a mesma fórmula, tá? A força é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando eu coloco um pinguinho aqui, quer dizer multiplicação, ou então eu posso simplesmente escrever força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? As duas maneiras ali são equivalentes. Né? A multiplicação ela é indicada por esse pontinho aqui, ou pode deixar sem um pontinho. Tudo vai dar na mesma, tá? Sem problema nenhum. Bom, então essa equação uma equação matemática e ela vai representar para a gente uma lei física. Né? Essa é uma segunda lei de Newton, né? Basicamente representada ali em termos de uma equação. Então, vocês não podem ter medo da matemática, porque a física ela vai usar a matemática como uma ferramenta. Tá? Então a gente não pode ter medo da ferramenta do nosso trabalho, né? A gente tem que saber manusear essa ferramenta para conseguir trabalhar bem. Então, como a física entende a matemática como uma ferramenta, a gente vai saber muito bem dos fenômenos matemáticos para entender os fenômenos físicos, tá? Bom, agora a gente tem aqui o chamado método científico, né? Oba, o que vem a ser o método científico? O que é ser cientista? Né? O que o cientista vai fazer? Bom, aqui a gente tem que fazer um paralelo. A humanidade, ao longo dos vários séculos, os físicos, eles determinaram alguns fenômenos, eles foram desvendando os fenômenos naturais de diversas maneiras, diversos métodos, né, eles utilizaram para desvendar esses fenômenos naturais. Né. Muitos desses fenômenos, eles foram simplesmente imaginados. Né. Os caras imaginaram como seriam esses fenômenos. Né. Por exemplo, a teoria da relatividade especial, né, vocês vão ver mais para frente a teoria da relatividade especial, de Albert Einstein. Aqui está a fotinho do Albert Einstein, tá? Esse cara aqui, Albert Einstein. Ele imaginou como se daria a posição, o tamanho dos objetos e o tempo
se você estivesse se deslocando com velocidades próximas à velocidade da luz. Perceba que muito depois a gente consegue acelerar algumas partículas muito pequenininhas a velocidades próximas à velocidade da luz, mas nunca conseguimos acelerar exatamente na velocidade da luz. Então, o que o Albert Einstein fez, foi imaginar. Ele, inclusive, fazia vários experimentos mentais e chegava a conclusões absurdas, né? Apenas usando o poder de imaginação dele, né? Além disso, a gente viu que o Giordano Bruno, que é esse carinha aqui do lado, Giordano Bruno, ele foi um dos primeiros a contribuir para as teorias de heliocentrismo, né, que é o Sol no centro da galáxia, né, da galáxia, no caso, nosso sistema solar. A galáxia, pelo que eles entendiam na época, o que seria a galáxia, né? Bom, então o Giordano Bruno ele foi inclusive queimado como um herege pela Inquisição por causa das suas ideias, né, de heliocentrismo, mas ele simplesmente usou o poder da sua imaginação para chegar a essas conclusões de que, na verdade, os planetas giravam em torno do Sol, e não o contrário, né? Até então, as ideias que estavam ali fundamentadas era de que todos os outros corpos celestes, eles giravam em torno da Terra. Eles pensavam que a Lua girava em torno da Terra, assim como o Sol girava em torno da Terra, Vênus, Marte, os outros planetas todos giravam em torno da Terra. Né? O que não é verdade. A gente sabe hoje em dia que a Terra gira em torno do Sol, assim como todos os corpos celestes que constituem o nosso sistema solar. Tá? A gente tem dois exemplos aqui de físicos que imaginaram. Né? Beleza, a gente tem também físicos que utilizaram de observação direta. Né? Aqui a gente tem uma foto da Cecilia Payne, e a Cecilia Payne ela verificou que no Sol a maior quantidade dos elementos que estão presentes no Sol era constituída de hidrogênio e hélio, dos elementos químicos hidrogênio e hélio. Na época da Cecilia Payne, os físicos eles pensavam que, na verdade, não era só hidrogênio e hélio, tinha todos os elementos que tinham aqui na Terra lá no Sol. Então, eles inclusive pensavam que se a gente aquecesse a Terra a temperaturas próximas da temperatura do Sol, de 5.000 graus Celsius aproximadamente, você ia ter exatamente a mesma resposta de elementos químicos que você teria no Sol. Isso não é verdade. Inclusive, a tese de doutorado da Cecilia Payne ela é bastante utilizada até hoje na astrofísica, né, de investigação dos elementos que constituem as estrelas. Bom, além disso, a gente tem também que alguns fenômenos físicos podem ser determinados acidentalmente, né? Então aqui a gente tem uma foto de Hans Ørsted, e o Ørsted ele descobriu que um fio que conduz eletricidade ele podia defletir a agulha de uma bússola. Então, um fio que conduz eletricidade, ele fazia com que a agulha da bússola ficava completamente perdida, né? Ficava completamente desorientada. E essa foi uma constatação de que fios conduzindo corrente elétrica, eles produziam campos magnéticos. Se a gente vai ver no terceiro ano, a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas a gente vai ver esses fenômenos aí tudo com calma. Mas aqui, o que eu estou querendo exemplificar para vocês é que algumas das descobertas experimentais, elas acontecem acidentalmente, né? Então existem vários métodos de obtenção dos fenômenos físicos, né? O mais sólido, o mais rígido que a gente conhece é esse aqui, que a gente chama de método científico, né? O que vem a ser o método científico? Bom, o método científico ele é constituído de uma série de passos rígidos que você tem que seguir para observar um fenômeno físico. Então vamos supor, você tem um fenômeno físico. Então você vai observar, a primeira coisa que você vai fazer, você vai observar esse fenômeno várias vezes, várias repetidas vezes. E vai se fazer uma pergunta:
Por que esse fenômeno está acontecendo? O que está por trás desse fenômeno? Segundo, você vai fazer uma bela de uma revisão bibliográfica para saber se alguém já falou sobre isso, né? Obviamente, você pode estar se questionando sobre um fenômeno que já tenha sido investigado por outra pessoa, né? Isso pode acontecer. Você pode não ser o primeiro, né? Mas se você for o primeiro, você vai então em seguida formular uma hipótese. E essa sua hipótese, ela vai ter que ser seguida de um experimento. Esse experimento ele pode ou não corresponder à tua hipótese. Se esse experimento que você realizar, você fez esse experimento e a hipótese que você fez não satisfaz em nada esse experimento, você rejeita essa hipótese. Você rejeita essa hipótese e volta lá para o passo número 3. Agora, se o experimento que você fez responde bem à tua hipótese, então essa hipótese pode sair do mundo da hipótese e virar uma teoria física. Então aí você tem uma teoria, né? Então você tem a teoria da evolução das espécies, você tem a teoria da gravidade, são teorias, né? Então as pessoas têm o costume de falar, isso é só uma teoria. Não, isso não é só uma teoria, é uma teoria que passou por um método científico e foi certificada, tá? Por vários experimentos e observações e reformulações até você chegar numa teoria, tá? Bom, gente, por hoje é só. Tudo que eu queria para falar para vocês, acho que a gente conseguiu alcançar. E eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo aí para fortalecer. E até a próxima. Abração aí para vocês. Falou!